Salve, salve! Sexta-feira, 3 de abril. Completo hoje a terceira semana de confinamento. Confinamento e o perigo é que eu estou começando a gostar disso, né? Você passa pela primeira fase, que é uma negação, a pessoa fica meio, enfim, achando que não faz sentido. Depois se organiza na segunda semana, na terceira semana você acha que pode viver assim, enfim, não com essas condições que se apresentam, né, mas que você é capaz de se adaptar e fazer e produzir, enfim, e ter uma vida até literalmente ou relativamente sã nesse confinamento, né? Sinto falta de fazer um pouco de atividade física, principalmente de abraçar os amigos. Eu gosto muito. Aqui em Portugal isso tem um problema às vezes, que você tem que tocar nas pessoas, né? Mesmo quando não é nessa época, nem sempre as pessoas estão muito afim desse contato, né? Que nós lá do outro lado do oceano temos essa predisposição tátil. Bem, hoje vamos continuar o quinto capítulo e o quinto capítulo tem como antes de mais nada, isso não é uma aula, é bom que se diga. Fico falando assim professoralmente e tal, mas entenda isso mais como se fosse uma terapia. Eu estou tentando lembrar meus terapeutas aí que entram eventualmente, passa um minuto e sai, do que se trata, né? Então, o quinto capítulo é uma forma de começar a dramatizar a ação deles, né? Que estava muito poética, né? Eles estavam entrando nos cantos e se divertindo e fazendo orgias e enfim, ganhando a vida nisso, mas a vida tem a sua realidade, né? Então a primeira realidade é que um deles, que é o nerd, se apresenta doente e o capítulo é dedicado a isso. E o sintoma já foi escrito até agora, que ele andava meio hipocondríaco, e agora a gente vai perceber onde é que ele sente o sintoma pela primeira vez, e isso vai acontecer no apartamento de um político da extrema-direita, que antigamente seria muito distópico, inclusive, falar nisso aqui em Portugal, mas nessa atual casa legislativa há um político de direita, de extrema-direita, né, ou de direita, um pezinho na extrema-direita, mas enfim. E qualquer semelhança, mera coincidência, não é a casa do tal político, né? Passa aqui em Portugal a história, passa em Lisboa, mas não é a casa do tal político. Enfim, digo isso, nem tente me processar. Então, vamos para a página aqui, vou colocar o som do nosso amigo Walter Areia. Estou esperando outros amigos músicos senão vou provocar nesse final de semana que me envie alguma sugestão aí de trilha para que a gente use aqui. Nada contra, viu, Walter? Mas é para a gente também democratizar esse processo. Falou? Daqui a 2 segundos estamos de volta. Ops. Assim que eu achar onde é que está a música de volta. Onde eu acabei com a última palavra ontem foi cocô, né, que é uma palavra péssima, né? E ontem eu escrevi às 4 da tarde aqui de Lisboa, que correspondia a meio-dia no Brasil, então tinha alguém comendo, certo, almoçando, né? Mas quem manda você almoçar vendo lives, né? Larga esse negócio, ó. E alguém pode ter se deparado enquanto, enfim, com cocô. E eu tinha explicado que achava que era a forma que o jovem... É bom lembrar que esse quinto capítulo é narrado em primeira pessoa, então o jovem pode, né? Quando
É o capítulo Pá, que é narrado em terceira pessoa, com o ponto de vista do comissário, mas é narrado por essa voz chamada o autor, né? Então o autor pode ter um certo pudor e não querer colocar algumas palavras, né? Mas o personagem aqui é rei, né? Mesmo assim, atendendo a meus pedidos aqui de superego, eu vou colocar excremento. Então, como é que acaba o capítulo aqui? Enfim, bem na página. O nerd nos devaneios hipocondríacos dele. E ele cita um texto do El País. Hoje eu vou citar outro. Estou dando fim à minha reserva em papel para a alegria da minha esposa, que não fica mais pendurado aqui em casa, né? Então, a situação complicou ainda mais quando o nerd passou a se preocupar com outras doenças para além do vírus. Numa de suas leituras, dessa vez no jornal espanhol, descobriu que o corpo humano albergava 38 mil milhões de bactérias, também conhecido como 38 bilhões de bactérias em português brasileiro. O texto do El País ainda contabiliza em cada milímetro de nossa urina a presença de 100 mil colônias e o gran finale, que metade do peso das fezes de um homem é composto pelos micro-organismos. Não sei se foi decorrência desses dados escatológicos, mas certa vez flagrei-o a mirar a sanita, como se calculasse mentalmente o peso do próprio excremento. E até hoje não sei se a sanita é o nome que se dá mesmo. A sanita retreta, enfim. Depois eu vejo. Se houver alguma dúvida, assim, tem que citar o jornal. Não. 99% dos autores tiram alguma coisa, né? Uma parte cita, outra não. Mas eu tenho esse pudor, né? Ainda mais ontem saiu um apelo aqui dos jornais em Portugal para que não se pirateasse a notícia, então, tá certo, né? O trecho hoje que eu vou usar é bem pequenininho, muito pequenininho mesmo, não sei se aparece, deixa eu ver aqui. Mas o que acontece? É uma frase só. Disse James Joyce: se não podemos trocar de país, troquemos de tema, né? Também é do meu país e, obviamente, eu não vou citar o jornal, né, porque a frase é de James Joyce e eu queria ficar com usar essa frase porque a Ruiva é quem vai dominar uma parte desse capítulo agora, porque a Ruiva é prostituta e é prostituta para pagar o curso de ciência política dela e ela tem um viés de esquerda e ela vai sentir todo o prazer do mundo em invadir o apartamento desse político de extrema direita. Foi a insistência dela fazer isso e é como que a gente vai entrar no apartamento agora. E é lá nesse apartamento que o nerd começará a sentir os primeiros sintomas. Estou dando um tempinho aqui só para não ficar frio depois, fica péssimo, né? Vamos lá. Então, até agora aqui em cima foi caracterizado o início da crise hipocondríaca do cara, mas ele tinha falsos sintomas, né? Mas do falso sintoma para o sintoma, opa.
Aos brasileiros, né? Giro é legal. Beto é o nosso correspondente a Mauricinho. Né? Não sei o que bota com. Novamente, me permito aqui tentar dialogar com, colocar algumas expressões assim menos, ou mais coloquiais na voz do narrador, porque o narrador em primeira pessoa é um jovem adulto, ao contrário desse velho adulto que os fala aqui. Então, é, isso depois, é claro, obviamente pode soar falso, mas a primeira vez que se escreve, né, tenta se deixar já de uma forma mais perto do fim do que se pode, que é possível, mas depois a tendência é voltar e limar essas isso não, isso não é motivo para que se interrompa o fluxo, né? Como eu acabei de fazer aqui ao tentar explicar isso. Né? Não sei se beta com B maiúsculo ou minúsculo, depois eu vejo aí. Nem sei se usa barra beta. Não sei de nada. Hum. Tá muito técnico isso aqui.
Um negócio com português aqui. Todo sabido, verbo saber, né? E o verbo.
E aqui é interessante porque o russo ele é imigrante, né? E realmente a extrema-direita tem uma ação política que de repúdio, né? Ou de pouca empatia com o imigrante, né? Então o russo vai ser confrontado agora pela ruiva desse pormenor, né?
Hum. Uma palavra me escapou aqui, vou tentar ir atrás. Loiro. Escandinavo.
em sociologia barata.
Bom, eu prometi entrar no apartamento do tal político, mas como isso aqui é uma ação ao vivo, né? Eu prometi também usar o recorte, ele vai voltar para o desespero da dona da casa, vai voltar ali para o meu quadro. Mas foi uma promessa não cumprida, mas eu acho que deu para perceber aqui que não foi assim um artifício de entra aí, vai entrar na casa do político, tá, vocês vão ver. Não. A história entrou em outro tipo de caminho, né? Porque é preciso justificar o, a decisão política da Ruiva de entrar e eu vinha tentando aqui, estava na dúvida se o russo ia ser realmente russo ou ucraniano, mas achei que já tinha pensado nisso, né? Porque quando chama todo mundo de asiático, né? O cara é asiático, é indiano, todo mundo é indiano, tal, e o cara não é indiano, é paquistanês, Bangladesh, enfim, tem essa história de chamar o cara de russo, né? Então, mas era uma forma de tratar de um problema que depois o russo em algum momento vai ter a parte dele na história, mas de se lamentar pelo que está acontecendo aí, toda essa ação em relação à pandemia, quando a Ucrânia está em guerra há um bom tempo e o número de vítimas já chegou a 15 mil, que é o número recorde, né, de um país com relação à pandemia. E ele vai chegar a essa reflexão em algum momento lá na frente e tal. E eu achei que era o momento agora de apresentá-lo ao leitor como ucraniano, né? Quando a Ruiva se irrita e diz que é imigrante e tal. E faz essa revelação aí. Pois bem, sigo aí uma página e meia, mais ou menos por dia, que dá exatamente uma hora aí com essa conversa toda. A ideia do livro era ele estar pronto depois da Páscoa, lá para o dia perto do dia 13, por aí, né? Isso não vai ser possível, porque minha curva literária não consegui achatá-la, né? Ela vai seguindo aí junto com outras curvas mas nesse passo assim de 1,5, 2 páginas por dia, talvez em 30 dias aí nós terminaremos o livro. Não existe ainda nenhuma proposta nem pretensão de publicá-lo, é importante que seja dito isso. Minha editora, a qual eu tenho um contrato, ela está desativada, como outras editoras aqui em Portugal, entraram num período de hibernação e por isso ela gentilmente, conforme reza o contrato, me liberou para procurar outros editores. É o que eu vou tentar fazer, né? Ver se alguma esteja interessada em abraçar a causa e publicar um livro que é certo que talvez ninguém queira ler sobre a pandemia depois da pandemia, mas que chegar um momento que isso pode ser também encarado como um registro, né? E desse projeto também, que é um projeto de um livro sobre a quarentena, sobre a pandemia, escrito dentro da pandemia, utilizando um recurso que é o recurso mais comum durante essa pandemia, que é o live streaming. Ainda bem, né? Então, se o recurso comum fosse fazer 1000 abdominais, ia ser pior. Então a gente tem sempre que achar que, embora seja over, podia ter coisas piores. É por aí. Falou? Amanhã é sábado, mas a boa notícia é que volto. Não tem esse fim de semana, não. Boa notícia para uns, má notícia para outros, mas volto, né? Se gostou, curte. Se não gostou, curte também. E se tiver algum amigo que tenha pretensões literárias, pequenas, né? Porque afinal eu não posso prometer pretensões literárias grandes para ninguém. Mas se tiver um amigo aí que queira aprender como é que é esse vai e vem na história, vai e vem, que a gente partilha aqui, dá um toque para ele aí, para ele acompanhar.
Falou? Câmbio, desligo, até amanhã. Falou, falou, falou.